Louvado seja o nome do Senhor. Glórias seja dado o nome do Senhor. Nesta noite eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoa mais uma semana. Que Deus abençoa mais um dia. Que o Espírito Santo de Deus fala neste lugar. Eu queria pedir vocês para compartilhar, marcar o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pai. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Querido Deus, obrigado por mais um final de semana que o Senhor nos deste. Obrigado pela oportunidade de estar em tua presença. Obrigado por esses que entraram nesta live e aqueles que vão entrar ainda. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a te servir com grandeza, com excelência. Obrigado, Espírito Santo. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu desapareça, que o Senhor apareça neste lugar. Fica à vontade. Toma a cadeira de honra. Toma a cadeira de mestre nesta noite. Pai, que o Senhor possa abençoar aqueles fora do Brasil e aqueles que estão no Brasil também. Pai querido, fala comigo nesta noite. Eu abro meu coração, Pai, para ouvir o Senhor falar conosco. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para vocês do TikTok, do Facebook, do YouTube, do Instagram. Que bom ter vocês aqui. Hoje eu quero conversar com vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus bem simples e objetiva. A pergunta que eu faço para vocês hoje: você já parou e pensou que o homem mente? O homem fala e não cumpre? Quando eu digo homem, eu também estou falando da mulher. Quantas pessoas que a gente conhece, que canta na igreja, prega na igreja, e mente, irmão. E mente.
Só que o homem faz o plano, mas só Deus que determina. Talvez seu pai, seu esposo, seu filho, sua filha, sua esposa fez um plano. Mas se Deus não determinou, não cumpre, irmão. Hoje eu estava parando e pensando sobre aquelas guerras que estão acontecendo lá em Israel e naqueles países. Vocês não têm noção o tanto de pessoas que já se foi. Vocês não têm noção o tanto de pessoas que partiram. Como de um lado e como do outro. Mas isso não me assusta. Por quê, missionário? Porque a palavra de Deus já falou que isso iria acontecer. Por que você está assustado? Eu posso falar e não cumprir. Eu posso prometer e não cumprir. Eu posso... Ei, vocês prestem atenção. Eu posso prometer e não cumprir. Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, irmão. E sabe o que me chama a atenção? Que eu falei aqui numa live há uns 60, 90 dias atrás, uns 3 meses, que para muitos não acreditam. Mas quando eu falei aqui, teve pessoas que me falaram que eu sou doido, que eu sou maluco, se levantou contra mim, mas eu não me levantei contra ninguém, fiquei quieto, continuei caminhando a minha estrada como Deus manda. Agora, quando eu falei aqui há uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, que eu falei aqui, nós somos a última geração da promessa. Quem lembra disso? Nós somos a última geração da promessa. Nós somos a geração que choramos por aquilo que está acontecendo lá fora. Nós somos a geração que ainda carregamos a Bíblia Sagrada. Nós somos a geração que ainda respeitamos o nosso pai, nossa mãe. Quem tem pai, quem tem mãe, sabe do que eu estou falando. Agora, os que me criticou, tá me ligando. Missionário, sei não, mas do jeito que o mundo tá aí... Ô, irmão, vamos orar por um país igual o Brasil. Aquele povo lá de fora, lá da Rússia, lá daqueles países, aqueles povos, eles vivem guerra, irmão. Aqueles povos, aprenda isso, eles almoçam, eles jantam treinando guerra, irmão. Nós, brasileiros, não sabemos nem pegar... De todos os países, irmão, o Brasil e outros aqui do lado, aqui, nosso aqui, ó, do lado, aqui, ó. É tudo fraquinho, irmão. Nós estamos vendo com nossos olhos, nossos manos, nossos amigos, nossos irmãos indo embora sem dever nada.
Eu falei. Acredita se quiser. Mas eu acredito que nós somos a última geração da promessa. Pode vir outra geração aí, mas vai ser uma geração rebelde, uma geração que não respeita, uma geração gananciosa, uma geração que não ouve Deus, uma geração da internet, uma geração do YouTube, do TikTok, do Facebook, do Instagram, uma geração que quer dinheiro, quer enriquecer. Os nossos filhos, tá aí. Os nossos filhos, nós vamos falar de Deus para eles hoje. Ah, mãe, pelo amor de Deus, saber de Deus não. Mas os nossos pais lá atrás, que nos corrigia com cinto e com vara, nos ensinou quem a gente é hoje para falar de Deus. Nós confiamos em Deus. Eu confio, eu acredito 100, 1000, 1 bilhão de vezes que Deus existe. Eu acredito na morte e na ressurreição de Cristo, irmão. O meu Deus morreu, ao 3º dia ele ressuscitou e ele está no nosso meio. Eu tenho que falar a verdade. A geração que está vindo aí é a geração da facilidade, troca Deus por tudo. A geração que está vindo aí é uma geração fraca, cristã, evangélica. A geração que está aí, se Jesus voltar hoje e perguntar, você prefere viver ou você prefere morrer? Eles vão falar, não, eu prefiro viver, quero morrer não. Então você tem que negar a Cristo. Eles negam, irmão. Eu estou falando, essa geração de hoje, eles negam Cristo, irmão. Essa geração de 10, 15 anos que está vindo aí, eles negam Cristo e mesmo, irmão. Os que não negam Cristo são a geração dos 30, 40, 50, 60 e assim diante. Eu estou falando com você. Vocês estão com medo da guerra? Olha aqui para mim. Vocês estão com medo dessas guerras que estão acontecendo por aí? Eu não tenho um pingo de medo disso. Por que, missionário? Porque o meu Deus falou que isso iria acontecer. E agora eu vou retroceder? Eu vou voltar atrás? Vou nada, irmão. Minha oração é, Deus, cessa essa guerra, Pai. Mas se Deus resolveu mostrar para mim e para você que a palavra dele cumpre, irmão, você que está longe da presença de Deus, corra. Enquanto é tempo. Apacandarábia. Você que está brincando de ser cristão, leva sudecandarabassou. Volte para a presença de Deus enquanto é tempo, irmão. Eu estou dando o recado de Deus. Volta para a presença de Deus enquanto é tempo, irmão. Por quê, missionário? Por quê? Irmão, você não sabe, mas eu vou falar. O leão come carne todo dia. E ele é magro. O leão come carne todo dia. E o leão é magro. O elefante, o urso pantro, come folha e é gordo. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. O diabo, nosso inimigo da nossa alma, o que ele quer é tragar as pessoas. Ele quer tragar. Ele quer acabar com essa humanidade. O máximo de pessoas que ele puder destruir,
ele vai destruir. Porque ele sabe que os dias dele está chegando. Não é diabo que está fazendo essas guerras, não, irmão. Isso aí que está acontecendo é a palavra de Deus que está se cumprindo. Para de se fazer de surdo. Para de se fazer de cego. Para de se fazer de besta. Para de se levantar contra a palavra de Deus. Quer se levantar contra mim? Pode se levantar. Quer me criticar? Pode me criticar. Quer falar mal de mim? Pode falar. Mas eu tenho que falar a verdade. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Isso tudo. E sabe o que é o bom de Deus? Que está lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, que então Deus não faria coisas algumas sem antes revelar os teus servos, os teus escolhidos, os teus. Então tá aqui, Deus não se revela para qualquer um. Quantos anos que eu estou aqui na live dizendo, prepara que tá vindo coisas terríveis. E isso vai atingir o Brasil também, irmão. Você não tem noção. E isto vai atingir o Brasil também. Guerra missionária, não. A nossa guerra aqui vai ser entrar no supermercado e os navios ter que levar tudo embora. A nossa guerra aqui vai ser entre nós mesmos, irmão com irmão. Brigando. Quando Deus está usando aqui, não só o missionário Flávio, mas está usando aqui várias pessoas nos canais, nas redes sociais. Irmão, você que tem, você que tem isso aqui, lá naqueles, tira e faça como os antigos. Tira enquanto é tempo. Eu falei aqui, agora tem um monte de pessoas mandando vídeo para mim. Eu falei o que com vocês? Finalzinho, depois do mês 6. Não foi? Eu falei aqui, irmão, no final de 2025. No comecinho de 2026. Mas depois do mês 6 de 2026. Grava essa live. Eu falo o que Deus está mandando eu falar. Finalzinho de 2025 o negócio não vai ser bonito, não. O que está sendo aí? Está sendo maravilhoso? Finalzinho de 2025, Deus falou que o negócio não vai ficar bonito. E está bonito? Você quer ver o negócio ficar feio? E se você não tirar e guardar isso aqui, começa a guardar no seu celeiro. Porque no tempo passado, quando Deus deu o sonho, lembra que Deus deu o sonho lá para o rei? E aí ele teve o sonho da vaca gorda comendo a vaca magra comendo a vaca gorda, a espiga gorda comendo a espiga magra. Você lembra? Do Egito lá, do faraó? E para quem que Deus deu a discernição? Foi para qualquer um? Não. Ele mandou chamar todos os magos. Ele mandou chamar todos os magos, todos os feiticeiros, todos adivinhador. Aí o que aconteceu? Eu estou tormentado, que eu estou tendo sonho da vaca gorda, vaca magra, espiga gorda, espiga... Deus só deu o discernimento do sonho para José. Porque José era quem? O homem segundo o coração de Deus. José andava nos mandamentos de Deus. José não andava com mentira na sua boca. José não andava com... José, ele andava na santificação e santidade. Porque sem santificação e sem santidade, você não vai ver Deus, irmão. Aí vai lá o copeiro, vai lá o zelador preso. José fala o que? Lembra-se de mim. Anos se passaram.
O rei começa a ter o sonho. Quem é que definiu o sonho do rei? Foi os magos, os adivinhadores? Não. Quem foi, missionária? José. Porque José estava com a vida com Deus. Às vezes eu estou aqui entregando um recado e tem um monte de pessoa murmurando no meu nome. Vai murmurando. Às vezes eu estou aqui entregando o recado e os negócios estão se cumprindo. Antes de acontecer, eu falei aqui que eu via umas lavas de fogo muito grande, muito alta, que Deus estava me mostrando. Eu via temor de terra no Brasil. Teve pessoas que me chamou de louco, maluco, dizendo: Brasil não tem placa tectônica para ter temor de terra, missionário. Você está mentindo. O mesmo que me chamou de mentiroso foi o mesmo que mandou o vídeo para mim da terra tremenda aqui em Brasil, em vários lugares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos loucos por aí. Tem muitas pessoas com espírito de adivinhador por aí. Tem muitas pessoas que ficam jogando no bicho. Eu vou jogar, quem sabe dá certo, mas missionário não. Se Deus falar comigo, fala. Se Deus não mandar falar, eu faço a live tranquilo e fico calado. Mas eu vou dar um recado de Deus sério aqui agora. Muito sério para vocês. Não tem aqueles barcos que anda no mar, que anda na Amazônia lá, que anda com as pessoas. Eu vejo um barco da cor azul e branco. Eles chamam de chalé, não sei como é que é o nome daquele negócio. Chalã, lá vai uma chalana, não sei como é que é o nome daquele negócio. Eu vejo uma daquela andando sobre uns rios Uruguai, uns rios grandes. E eu vejo aquilo balançando e afundando. E afundando. Posso falar algo? Acredita se quiser. Preste bem atenção. Vai ser notícia. Nossa, meu bem, você está com frio mesmo, hein? Meu bem. Meu bem. 2 caldo quinó, um tanto desse de água e meia sacolinha daquela. Tá. Obrigado. Não quer falar aqui? Tá, tchau. Tá. Eu vejo. Só que eu falei com Deus, Senhor, cumpra as revelações que o Senhor já me deu. Vocês não sabem o preço que eu estou pagando, irmão. Vocês não sabem o preço que eu pago. Para que cada dia eu ando na presença de Deus. Eu não sou prostituto. Sou esposo de uma mulher. Sou marido de uma mulher. Você não me vê aqui em rede social jogando conversa fora. Falando mal das pessoas. Você não me vê aqui em rede social criticando ninguém. Mas ela é errado, missionário. Eu vou orar por ele. Mas ela é errada, missionário. Eu vou orar por ela, falar mal dela, criticar ela, não vou não. Vou não. Isso aí vocês não precisam esperar de mim, não. Ô, missionário, mas aquele homem... Não vou falar mal de ninguém, não, irmão. Se eu, o missionário Flávio, como servo de Deus, não ser a esperança para quem caiu, para quem pecou, para quem errou, para que Jesus então veio? Para que então que Jesus morreu na cruz?
Você acha que Jesus morreu na cruz foi para os reis, os príncipes? Não, irmão. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que nós não temos pecado. Eu ouvi uma pessoa dizendo esse dia, nós temos pecado. Eu falei, eu não concordo que nós temos pecado. Eu não aceito que eu tenho pecado. Por quê? Porque sobre si ele levou as nossas dores e os nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, o que a gente tem hoje? Consequência. Compra um carro que não é para comprar. Consequência. Casa com quem não é para casar. Consequência. Briga com quem não é para brigar. Consequência. Seja ignorante com quem não é para ser. Consequência. Agora, pecado não, irmão. Jesus pagou na cruz. Sofreu pelos meus pecados. Meus pecados. Tá vendo o missionário Flávio? Tá cheio de pecado. Jesus disse, não, já paguei por ele. Já paguei na cruz. Pecado não, irmão. Eu tenho consequência. Agora, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Vocês estão vendo poucas pessoas hoje publicando as lives do missionário. Não sei se vocês notaram de um tempo para cá. São poucas pessoas hoje que estão pegando as lives do missionário e publicando. Por que, missionário? Porque muitos pararam. Não é porque parou porque quis. Não é porque parou porque tinha que parar. Não. Mas se eu der um erro aqui, amanhã, a live do missionário Flávio vai estar num monte de lugar. Mas eu aqui na live eu oro para todos, não tem o Leandro, Carpan, Eric Ribeiro, eu oro por você, o canal Fuxico Gospel, esse outros canal aí do pastor Lábio Amaral, do Flávio Amaral, eu oro, irmão, por todos. Eu oro por todos, irmão. Os canais aí que eu não sei o nome, né? Os canais que eu não sei o nome, eu oro, o canal aí do ministrador, eu oro por todo, pelo canal da pastora Regiane, pelas igrejas, eu oro, irmão. Eu não vou ficar aqui falando mal de ninguém. Por quê? Porque deixa eu dizer o que aconteceu. Deus não me colocou aqui para ser igual aos outros. Deus me colocou aqui para fazer e ser a diferença. Se tem alguém que tem um canal que está perseguindo alguém, criticando alguém, falando mal de alguém, eu não vou fazer isso. Eu vou orar pelos pastores do nosso Brasil. Irmão, nós temos tantos pastores, mas se tiver o dobro dos pastores que tem, ainda tem espaço, irmão. Nós temos tantas igrejas, tem igreja aí de todo jeito, tem igreja Filadélfia, tem igreja Batista, tem igreja Maranata, tem igreja cristã, tem igreja metodista, tem igreja universal, tem igreja mundial, tem igreja Deus e Amor, tem igreja Pedro, tem igreja aí casa de oração, casa da benção, tanque de Betesda, tem igreja aí, irmão, para todo tipo de pessoas. Não precisa ter briga, são nós mesmos que caçamos briga com os outros, irmão. Deixa eu dizer o que aconteceu. Uma irmã chegou para o pastor dela e disse, pastor, sexta e sábado não tem culto na igreja, né? Sexta e sábado nós não vamos ter não, irmã. Então, pastor, obrigado, meu bem. Então, pastor, vai ter uma festa na igreja da irmã tal. O senhor libera a igreja? Não. Ouve isso, vem cá. Não ia ter culto na igreja do pastor, nem sexta e nem sábado. A irmã do círculo de oração da igreja do pastor chegou para o pastor e disse, pastor, eu vim aqui pedir o senhor
se o senhor libera a igreja no sábado, nós fazemos uma caravana para ir visitar uma igreja de uma irmã. O pastor olhou e disse, não, eu não libero e quem for vai ficar de disciplina. A irmã me ligou. A irmã me ligou. Olha o que a irmã disse. Missionário, eu estou te acompanhando na rede social e eu estou muito triste. Não tem culto na igreja sexta e não tem culto na igreja sábado. Eu pedi o meu pastor para ver se ele liberava o círculo de oração, liberava o povo da igreja. Nós ia fazer uma caravana, alugar um ônibus, para ir visitar a igreja de uma irmã que sempre está na igreja. Só acredita que o pastor não liberou e falou que quem for, ele vai dar disciplina. O que é que eu faço, missionário? E aí, missionário? Falei, irmã, você descascou o abacaxi e jogou a casca para cima de mim, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é seu pastor ou ele é dono de você? Pelo jeito, ele não é o seu pastor. Ele é dono de você. Eu vou falar. Por quê? Já pensou você chegar para ele e dizer, pastor, não venho para a igreja no sábado porque meu esposo quer que eu saia com ele. Se ele virar para você e falar assim, não, irmã, você está errada. Você não tem que sair para o seu esposo, não. Você tem que estar dentro da igreja. Porque existem pessoas que é dominador. Está precisando aprender o que é ser pastor, irmão. A irmã já veio pregar na igreja dele várias vezes, mas quando a irmã do círculo de oração pediu para fazer uma caravana para ajudar a igreja da irmã, o pastor não deixou. Aí eu fui me aprofundei. Eu vou me aprofundar. Aí vai daqui, vai dali. Quem é o pastor? Da onde ele saiu? Ele não saiu de rebanho nenhum, irmão. Tem muitos aí que tem nome de pastor, mas não é pastor, irmão. Não sabe o que é apacentar, o que é cuidar, o que é zelar. Fui procurar, ele era diácono de uma igreja, saiu rebeliado e abriu uma igreja no interior. Como lá não tem igreja, as pessoas, tudo foi até ele. E hoje a igrejinha dele lá no interior tem umas 20, 30 pessoas. Mas ele saiu rebeliado como diácono e abriu uma igreja e agora é pastor. Você está entendendo ou não? Tem muitos pastores nesta live. Mas eu vou falar a verdade para você. Não o pastor. Ele dá a ordem. O pastor, se ele precisar de você, ele tem que falar antes. Porque talvez o pastor vai precisar de mim sábado. Mas aí minha esposa já me convidou para ir na igreja dela. Como passou a semana toda, o pastor não falou nada, eu dei a minha palavra que eu vou sábado na igreja da minha esposa. Aí quando chega na sexta-feira, no culto, o pastor chega e fala, ó, irmão, não falta ninguém amanhã, porque amanhã aqui... Não, pastor, eu vou ter que faltar. Eu vou faltar, porque a minha esposa me convidou para ir na igreja dela sábado.
E hoje é sexta-feira, o senhor veio falar em cima do culto. Por isso que eu digo, ô irmão, você conhece quando a pessoa é pastor, irmão? Você conhece o pastor, a visão dele, ela é panorama, irmão. Ele tem tudo certinho na agenda dele, irmã. Na segunda-feira, culto na casa da irmã. Na quarta-feira, culto na igreja de ensino. Ele é tudo certinho. Ele não faz as coisas assim, não, irmão. Sabe por quê? Porque o verdadeiro pastor, ele é organizado, irmão. Ele é organizado. Porque se o pastor chegar para mim e falar assim, ô missionário, hoje é sexta-feira, eu vou precisar de você amanhã. Mas eu já dei a palavra à minha esposa que eu ia na igreja dela. Você está entendendo? Aí qual que eu tenho que obedecer, o pastor ou minha esposa? Se a igreja começa dentro da minha casa. Pastor, tem que ter ministração. Eu não gostei do que o pastor fez com a irmã. Porque nesse caso ele estava dominando a vida da igreja. Pastor não é para dominar a vida da igreja. Pastor é para ministrar a igreja. Eu tenho que falar porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando a falar isso aqui. Pastor não é dono de você. Pastor é o responsável por você. Então, quando você pega, pastor, eu vou viajar, mas ele já deu a palavra que vai levar o círculo de oração numa igreja. A igreja está precisando ter ministração, não detetive, dono. Igreja não tem dono. Igreja ela tem ministração, ministrador. Igreja não tem dono. Igreja que tem dono, o Espírito Santo não está nela. Igreja que tem dono, o Espírito Santo não está nela. A igreja ela tem um pastor e o pastor. Tem muitos aí vestidos de pastor, mas não é pastor não. Tem muitos aí vestidos de obreiro, mas não é obreiro não. Pastor, ele tem, irmão, tudo certinho. Ele não toma decisão sem antes conversar com a igreja. Irmão, a paz do Senhor, deixa eu falar. O culto acabou. Quem é visitante, se quiser se retirar, pode ficar à vontade, mas eu quero só que os membros congregados fiquem aqui. Irmão, hoje é domingo, deixa eu falar. Quarta-feira tem um culto numa igreja em tal lugar. Quem pode nos acompanhar? Aí algumas pessoas vão levantar a mão. Pode ir, irmã? Pode, pastor. Pode ir, irmão? Ô, baterista, você pode ir? Posso, pastor. Ô, cantor, você pode ir? Pode. Então, posso confiar com vocês, irmão? Posso alugar uma van? Pode, pastor. Aí o pobre do pastor vai e aluga a van. 200, 300, 400, 500 reais. Os que deu a palavra, só apareceu 10. 20, só apareceu 10. Quando tiver o culto, pastor. Irmão, você que deu a palavra e o nome, que ia lá quarta-feira e você não foi, ficou na minha responsabilidade de pagar a van. Então você que não pôde ir, não me deu satisfação, porque a verdadeira ovelha, ela dá satisfação, pastor. A verdadeira ovelha, ela obedece o pastor. A verdadeira ovelha, ela honra o pastor. Então, o pastor tem direito, sim, de corrigir. Quando a ovelha está andando desgarrada. O pastor tem, sim, o direito.
pastor, tá, irmão? Estou falando pastor. Tem o direito, sim, de corrigir. Agora, presta atenção. Não foram 20 que deram nome para ir na caravana? Foi. Então, por que só foi 10? Aqueles 10 que não foram têm que pagar o valor da passagem que foi cobrada por pastor. Tem, irmão, porque você deu sua palavra. O homem de Deus, ele é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Eu dei meu nome que eu ia numa caravana. E não fui de teimoso, birrinha, briguinha. Não fui. Mas quando o pastor chegou num domingo, eu peguei o dinheiro da caravana e entreguei na mão do pastor. Falei aqui, pastor. Não, você não foi? Eu falei, não, pastor. Eu não fui. Mas o senhor pagou o ônibus. Está aqui, ó. Eu não fui, mas o senhor pagou o ônibus. O ônibus não foi de graça. Então, assim, eu não tiro a razão. Se não tem culto na sua igreja, e outra coisa, obedece seu pastor, tá? O olho do pastor vê coisas que vocês não vê, tá, irmão? Deus está mandando eu falar com alguém aqui. Tem gente aqui que está batendo de frente demais com o pastor. Tem gente aqui que... Ops! Se você não quer mais ficar nessa igreja, chega para o seu pastor, chama ele, seu esposo, a esposa do pastor. Pastor, estou me retirando. Ô, minha filha, eu fiz... Não, pastor. O senhor me abençoa e eu estou me retirando. Você pode ter certeza, se o pastor não deve nada, ele vai ficar triste. Só que eu dou um conselho para os pastores que estão aqui nesta live. Pastores, vem cá. Não fica triste, pastor. Não fica triste. Porque talvez é Deus que quer podar essa ovelhinha. Aí quando ela vai, chega lá, as amizades não é a mesma. As oportunidades não é a mesma. O abraço das irmãs de lá não é o mesmo. O culto de lá não é o mesmo. Aí sabe o que ela faz? Vou voltar para minha igreja. E aconteceu isso comigo também, irmão. Birrinha com o pastor, me dá minha benção, pastor. Estou saindo. O pastor botou a mão na minha cabeça, vai com Deus, meu filho. Não fiquei 2 meses na outra igreja. Voltei para trás. Ô, pastor, me perdoa, pastor. Andei meio rebelde, aí o pastor foi lá, me pegou no braço. Vem cá, meu filho. Eu sei onde é sua ferida. Eu sei onde é sua dor. Fica aqui, meu filho, fica aqui. E fiquei, ó, muitos anos naquela igreja. Então, pastor, chegou essa ovelhinha aí. Ô, pastor, eu quero sair da igreja. Deixa aí. Segura não, pastor. Pode ser o maior dizimista. Não segura a ovelha por causa de dízimo também, não. Ah, eu não dou correção nele, porque se eu der o dízimo dele ajuda a igreja. Não. Se ele sair, Deus põe um maior do que ele, pastor. Não fica segurando, não. Tem um monte de ovelhinha aí que está precisando. Deus dá uma podada. Deixa dar, pastor. Deixa, pastor. Não, irmão, eu não posso deixar, não, porque se morre... Ô, pastor, não morre, não. Você pode ter certeza. Não morre, não. Eu estou falando aqui porque Deus está mandando eu falar isso. Eu não ia nem pregar sobre isso. Não morre não, pastor. Quando chegar aí, pastor, aquela ovelhinha que já está começando a dar um trabalhozinho, falar do senhor pelas costas, criticar o senhor. Eu, pastor,
Bate a minha carta aí que eu estou saindo. Deixa sair, pastor. Deixa ir embora, pastor. Pelo amor de Deus. É Deus mostrando que está precisando ter uma paudada. Dar uma paudada. É Deus precisando dar uma paudada, pastor. Eu não sei por que Deus está mandando falar isso aqui. Deixa aí, pastor. Deixa aí. Ah, mas é o maior dizimista. Deixa aí que Deus vai colocar outro no lugar. Tem uns rebeldes, irmão, que é porque eles acham que o pastor assina tempo de casa. Pastor Ivaí. Tem uns rebeldes aí que eles acham que o pastor assina carteira. Entra a hora que quer, sai a hora que quer. Se uma empresa te mandou embora, você não volta a trabalhar nela mais não, irmão. Não, para com isso. Agora qualquer coisinha é o pastor. O casamento está dando errado, é o pastor. A empresa está dando errado, é o pastor. Não. Pastor é homem como eu e você, irmão. Ele também precisa de atenção, eles precisam de carinho, eles precisam. Pastor não é super-herói, não, irmão. Eu posso falar algo aqui para você? Cuida do teu pastor para você ver. O quanto que o teu pastor vai dobrar o joelho, o único que ele não vai esquecer na oração vai ser você. Ele não vai esquecer de falar teu nome. Tem umas pessoas rebeldes, irmão. Eu não vou para a igreja mais. Não vai. Deus continua sendo Deus sem você. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber... Coitado. Deus não me deu a mulher que eu quis. Eu quero saber de Deus, não. Mas eu fui lá pela fé. Eu fui lá naquela empresa, tentar trabalhar naquela empresa. Cheguei lá, eu recebi um não. Que Deus é esse que eu estou servindo? Deus é obrigado agora. Deus vai deixar de ser Deus para fazer sua vontade, rapaz? Tu que não toma atitude, não. Ei, tu tá na presença de Deus, você segura, viu? Porque o que tem de arrependido querendo voltar e Deus não aceitou. Com o becalabio, candaia solde, eu estou entregando. Eu vou sair da igreja. Meu filho, se você vê o tamanho da fila espiritual de crente que se arrependeu e quer voltar e não consegue, tenta voltar, dá 2, 3 dias, volta a beber de novo. Tenta voltar, chega lá na igreja, ele chora, dá 1 mês, ele volta para o mundo de novo. Tenta voltar. Aí você que está na presença de Deus, passando luta, dificuldade, um ajuda aqui, outro ajuda ali, outro abençoa aqui. Aí você quer dar uma de gostosão. Você quer dar uma de bam dentro da casa de Deus. A casa de Deus não é do pastor, não, rapaz. A casa é de Deus. A Bíblia já está dizendo, a casa é de Deus. O pastor é o zelador, o pastor é o que cuida. Respeita seu pastor. Respeita seu líder, sua líder. Você não respeita o líder, não respeita a líder e quer ser honrado? Por Deus, você não vai ser, não. Como que eu vou ser honrado se eu não respeito meu líder? Como que eu vou ser honrado se eu não obedeço a minha líder? Se eu, missionário Flávio, não respeito o meu pastor, não respeito o meu líder, como que eu vou respeitar Deus, irmão? Tem pessoas quebrando a cara. Porque tem, entre aspas, pastor que não é pastor. Eu estava lá em Vila Velha, lá, tinha um pastor lá da igreja mundial. Aí o líder lá, o grandão, veio, tirou ele e colocou outro no lugar dele. Sabe o que ele fez? Rebelião. Foi lá e chamou o povo tudo, abriu um cantinho de igreja para ele e ele mesmo se ungiu a pastor, a bispo. Ele mesmo se ungiu a bispo. E tá por aí que eu nem sei até hoje.
Você já viu um cego guiar outro cego? Irmão, quando você for para a presença de Deus, primeira coisa que você tem que pedir a Deus é sabedoria. E pedir a Deus um pastor. Porque se você for pelo aquilo que os outros falam, você vai quebrar a cara. A nossa vida para ser cristão, seja eu ou seja você, depende de um líder. Nós temos que ter um líder. Que seja um líder grande, um líder pequeno, que seja um líder qualquer. Você não é ovelha se você não tiver líder. Não brinca com Deus, não, irmão. O diabo só está esperando você dar uma pisada fora para acabar com você, para te destruir. Eu não vou na igreja por causa do pastor. Eu não vou na igreja por causa do missionário. Eu não vou na igreja por causa do presbítero. Eu não vou na igreja por causa daquela pastora. Se você sai da igreja por causa do pastor, por causa do missionário, por causa de alguém, é porque você nunca teve na igreja por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa de pessoas é porque nunca teve na igreja por causa de Jesus. Você vai para a igreja para ver as pessoas ou para ouvir falar, para Jesus falar com você? Eu sei que Jesus fala com você no quarto, na sala, no ônibus, aonde você estiver. Mas só que há uma diferença. Quando você vai para a presença de Deus, o Espírito Santo começa a te limpar. Ele começa a te moldar. O Espírito Santo, ele passa a te dar nome. Ele te dá nome. Porque agora você tem um líder que cuida de você. Você tem um líder, você tem um pastor que cuida de você. Você está entendendo? Então hoje não existe ovelha que não tenha pastor. Por quê, missionário? Porque se você for uma ovelha e você não tiver pastor, o urso e o lobo vai te pegar. Você lembra quando Davi, o pai dele, colocou ele para cuidar dos ursos e cuidar das ovelhas? Desculpa. Davi era o pastor das ovelhas. Pareceu o urso, o que o pastor fez? Foi lá e matou o urso. Pareceu o lobo, o leão. Davi foi lá e matou o leão. Por quê, missionário? Porque ele era o cuidador das ovelhas. Deus mata quem toca na ovelha dele, irmão. Eu tenho que falar a verdade. Não tem aquele pastor mais fraco que você conhece, aí aonde você mora? Aquele pastor que todo mundo fala mal dele? Aquele pastor que todo mundo critica ele, que fala que ele não é pastor? Se ele foi ungido, não toca não. Não toca não, eu estou te dando esse conselho. Tem alguém nessa live que está tocando em pastor e as coisas vão apertar em você. As coisas vão complicar para o seu lado. Estou te dando esse conselho. Não toque em ungido de Deus, não. Missionário, mas ele é isso, ele é isso, ele é isso. Deixa ele. Porque na hora que chegar de Deus corrigir ele, Deus vai corrigir. A palavra de Deus está escrita aqui, ó, que Deus corrige e açoita quem ele ama. Não precisa você corrigir, não. Você é pai? Quem é pai aí na live aí? Coloca assim. Quem é mãe aí na live? Você tem seu filho. Você viu como é que ele nasceu? O sofrimento que você teve, a dor que você teve para ter seu filho? Agora seu filho cresceu, os outros vêm lavar a mão na cara do seu filho? Agora seu filho cresceu, os outros chegam assim, quer bater na cara. Não, não é assim não, rapaz. Ele tem um pai.
Ele tem um pai. Não, peraí, não encosta a mão no filho meu, não, que ele tem pai. Não é assim? Aí você acha que Deus vai deixar as ovelhinhas dele desamparadas? Vai não, irmão. Quando você vê um pastorzinho mais fraco que você vê por aí, não toca nele, não. Deixa ele. Todo mundo fala mal dele, mas você não fala. Chegou um rapaz, pouco tempo, perto de mim, foi falar mal de um pastor, eu virei, peguei no celular, ô irmão, deixa ele ir. Fui embora, não dei ideia. Por quê, mano? Por que, missionário? Mau cheiro pega. Mau costume pega. Ah, mas aquele pastor... Não toca, não. Eu tô te dando esse conselho. Não toca, não. Mas ele é todo errado. Não toca, não. Tô te dando esse conselho. Depois não diga que Deus não usou o missionário para te dar esse conselho. Deixa ele. Deixa ele. Ora pela vida dele. Eu conheci um pastor que ele era pé. Irmão, eu conheci um pastor que andava com 38 desse tamanho na cintura. E sabe o que ele falou comigo? Eu sou crente, mas esse aqui não é não, ó. Ó, esse aqui não é não, ó. E meteu o bichão na cintura. Vem tirar onda com a minha cara pra ver. Se não vai pra terra do pé junto. Falei, meu Deus. Pastor, você não pode falar isso, não pode falar. É você. Me enche muito minha paciência para você ver. Eu falei, ó, nunca mais eu cheguei perto dele e dei paz do Senhor. Não é de medo, não, irmão. Mas nunca mais eu vi Deus na vida daquele homem. Nunca mais eu acreditava em nada que aquele homem falava. Você está ficando doido. Não, o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não dá a vida por qualquer ovelha, não. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Porque o verdadeiro pastor, ele conhece quem é lobo e quem é bode dentro da igreja. Amém, pessoal? Live tá boa, hein? Tô gostando. Tô aprendendo aqui, Jesus. Por pior que seja o pastor, não toca nele, não. Eu não ia trazer essa mensagem. Quem me conhece sabe que no domingo eu gosto de trazer uma mensagem mais leve, mas quem manda aqui é Deus. Pede perdão. Missionário, eu errei contra o meu pastor. Missionário, tem um pastor que pede casa que eu me levantei contra ele. Pede perdão. Para que essa semana seja uma semana de paz. Para que esse mês seja um mês de paz. Olha as guerras aí, irmão. Irmão, vocês não têm noção tanto de pessoas que já morreram. Vocês não têm noção. Por que, missionário? Porque você não vê vídeo de pessoas fugindo para quase lugar nenhum. Vocês não têm noção. Ah, missionário, tem uma pastora que pede casa aqui que... Não toca nela, não. Ah, não tem pastora na Bíblia, mas não toca, não. Deixa ela. Deixa ela. Para de se levantar contra um servo de Deus. Se você não vê ela como pastora, vê ela como uma serva de Deus, uma missionária, uma diaconisa da casa de Deus, mas não toca, não. Eu estou te dando esse conselho, eu não sei por que Deus está mandando falar isso. Tem alguém nessa live que está tocando em pastor. Tem alguém nessa live que está tocando em igreja. Tem alguém nessa live que está tocando em homem e mulher de Deus. Tem. Porque senão Deus não mandava eu falar isso aqui, não. Tem alguém nessa live que se você não parar de tocar em pastor, não parar de tocar em igreja, Deus vai te abater. Eu tenho que falar a verdade. A Bíblia vai dizer a história de um homem por nome de Saulo. Você acha que Deus não poderia matar Saulo assim, ó? Lógico que poderia. Mas Deus deu oportunidade. Saulo, Saulo, por que me persegue? Persegue a minha igreja, está perseguindo a mim. Fala mal da minha igreja, está falando mal de mim.
quantas pessoas que estão dentro da igreja falando mal de outra igreja, irmão. Se eu fosse aquele pastor que eu falei aqui, minha irmã, vão com Deus, manda um abraço lá para a pastora, viu, minha irmã? Que Deus abençoe, não vou poder ir, mas eu quero ajudar também, porque a igreja é assim, nós somos irmãos, tão bom com suave é que os irmãos vivam em união. Vai com Deus, minha irmã, pode chamar a igreja, irmã, não dá para mim não, mas vai com Deus, que Deus abençoe vocês, manda o meu abraço lá para a irmã, tá bom, minha irmã? Mas não. Se algum da igreja for, eu vou dar disciplina. Não tinha nem culto, irmão. Tem pessoas que estão no altar, mas estão com raiva dos outros. Ei, lá, viaçou. Ei! Como é que é, Jesus? Sim, tem pessoas que estão no altar, mas não visita a igreja do irmão, porque fala mal do irmão. Meu Deus do céu, Jesus. Tem pessoas que estão no altar com ódio de outro pastor. Tem pessoa que está no altar que não deixa a igreja dele visitar outra igreja. Tem pessoa que está no altar que não deixa a igreja dele ir em outra igreja. Porque tem medo de perder a ovelha. Eu vou falar, Jesus. Sim, Jesus, sim. Sim, eu vou entregar. Olha o que Deus falou comigo aqui agora. Se o pastor cuida da ovelha, ela nunca sai do abismo, do curral, aonde ela está, irmão. Ovelha só pula a cerca se não tiver capinho verde para ela comer, se não tiver água fresca para ela beber, se não tiver a poda. O pastor tem que podar as suas ovelhas. Pastor, o que é podar as ovelhas? Cortar o lã das ovelhas? Não. Sair de vez em quando, ir para um retiro, ir para a beira de um rio. As irmãs gostam disso, irmão. Leva churrasqueiro. Ô, irmã, o que você vai levar? Pastor, vou levar uns 2 pudim. Glória. Irmã aí, o que vai levar? Irmã, eu vou levar, pastor, 3 quilos de carne, passar. Glória. E a irmã aí, o que vai levar, irmã? Pastor, olha, eu vou levar um doce de pote. Glória. E os irmãos, vou levar umas 5 refrigerantes, pastor. Glória. E o pastor vai dar o quê? Só o ônibus. Irmão, então domingo, pode falar isso é verdade ou se é mentira? O que eu estou falando, isso não é gostoso, irmão? O pastor chegar para a gente, igual o meu pastor mesmo, agora que nós estamos passando um momento difícil, ele não está podendo. Mas pode colocar aí, se isso é gostoso, sim ou não? A gente chegar assim num sábado, num culto, numa sexta-feira, o pastor virar, irmão, nós estamos querendo aqui alugar um ônibus, ir lá para o sítio do irmão, lá tem um riozinho, irmão, lá tem uma represa, irmão, e aí eu estou querendo alugar um ônibus aqui, a igreja aluga o ônibus para não pesar para os irmãos, quero saber quem vai. A igreja toda vai, irmão, os meninos ficam todos felizes. É isso, pastor, que as igrejas estão precisando. É isso. As irmãs ficam todas felizes. Os irmãos, vou lá, pastor, e aí? Não, pastor, posso levar minha sogra? Pode. Pastor, vou levar uns 2 quilos de carne, então. Então, amém, você, vou levar uns 4 litros de refrigerante. A igreja está precisando disso, irmão. A igreja está precisando dessa união. Só culto. Não, a igreja, pastores que estão aí na live, a igreja está precisando disso. Um retiro. Vai de manhã cedinho, todo mundo aqui na porta da igreja, 7 horas da manhã, hein? 7 horas, hein? Irmão, você vai ver os irmãos chegando de moto, de carro, de cavalo, de égua, de cavalo, e vai chegando todo mundo, e vai chegando e vai ficando alegre. Eu falo porque quando o meu pastor fazia isso, eu ficava alegre. Pastor, vou dar 3 quilos de carne. Pastor, vou dar 4 litros de refrigerante. E aí, juntando, ainda sobrava, irmão. Nós ia para lá, na beira do rio,
jogava bola, e nós jogava bola, as irmãs ficavam brincando, as irmãs ficavam sentadas, meu esposo é uma benção lá, e olha lá como é que ele gosta de jogar uma bolinha, e o irmão lá, e o pastor lá na churrasqueira, eu também, e de vez em quando nós dávamos um pulo, vem pastor, traz pastor, e nós abraçávamos, tinha um senhorzinho, o senhorzinho não queria entrar na água, abraçava ele por trás, pega no pé, nós jogávamos lá dentro da água, pá! E aí, irmão, e ficava o negócio, ficava gostoso, irmão. As igrejas estão precisando disso. Só culto. Segunda, terceira, quarta, quinta, culto. Não. A igreja está precisando desse prazer. Sair. Os irmãos vão tudo cantando dentro do ônibus, irmão. Os irmãos vão tudo cantando. Eles gostam, é igual o passarinho. Prende um passarinho para você ver. Eu não sei quem aqui tem galinheiro. Quando você prende as galinhas de tarde, fecha a porta do galinheiro. No outro dia você vai lá e abre as portas, as galinhas saem o quê? Toda alegre. Sai toda alegre. O ser humano é desse jeito, irmão. Não que eu estou chamando ninguém de galinha aqui, não, viu? Pelo amor de Deus. Mas só estou fazendo uma comparação para vocês entenderem. É isso que nós estamos precisando, que a igreja saia. Aluga um ônibus, aluga 2 vans, pastor. Sai com a sua igreja, vai o senhor, a esposa, num terreno de alguém, ou vê uma beirada de rio assim, ó, que dá para brincar. É ser feliz, irmão. A igreja está precisando dessa união. A igreja está precisando disso, as irmãs desabafam. Os irmãos vão para lá, aquele irmãozinho fraquinho vai para lá, pastor, não vou não, pastor. Por que, irmão, você não vai? Não, pastor, eu estou sem condição, pastor, estou sem dinheiro, pastor. Não, você vai sim que... Aqui, ó, pega aqui esses R$50 aqui, ó, vai lá e compra refrigerante e você vai levar. Pastor, então tá bom, pastor, então eu vou, pastor. Coitado, ajuda, irmão. Ajuda, talvez tenha um irmãozinho querendo ir num retiro. E, pastor, trabalha com retiro. Você pode ter certeza, pastor, que quando você chegar lá na beira do rio, ou numa piscina, e você vai fazer um culto, pastor, eles vão prestar atenção. As crianças vão estar brincando, eles vão prestar atenção. Nós viemos aqui, pessoal, porque nós somos uma família. Nós viemos aqui, pessoal, porque tem muitos anos que eu sou pastor aqui da igreja. E nós não podemos fazer essas coisas, mas nós temos que fazer isso. Nós estamos precisando disso, viver em união. Você está entendendo? Um irmão vai chamar o pastor no canto, vai conversar, pastor, lá em casa o negócio não está bem. Você está entendendo? Então, assim, irmão, pastores, mulheres de Deus, pastoras que estão nesta live, evangelistas, faça isso. Faça isso. Tá? Tira a sua igreja, pega a sua igreja, sai com ela, viaje com ela, né? Irmã, a irmã lá em São Paulo convidou a gente, 200 quilômetros daqui, 400 quilômetros daqui, irmão. Quem está de acordo, a igreja fica feliz, irmão. Por que a senhora não vai? Pastor, não posso ir. Porque lá em casa é eu e meu velho, você sabe, né, pastor? A situação tá... Não, irmã, a senhora vai sim. Espera aí, a união faz a força, nós não somos irmão? Irmão é para isso, irmão. Irmão é para ajudar. Não deixa... Eu vou falar, Jesus, eu vou falar, meu Deus, eu vou falar. Eu sei que tem gente no nosso meio que gosta de aproveitar. Eu sei que tem gente que está no nosso meio que não vive a palavra de Deus. Mas não abandona, não. Faça diferença. Abraça esses também. A igreja está precisando disso, irmão, essa semana, em nome de Jesus. Eu creio que tem coisas boas chegando para você. Hoje o Kelvin, o ministrador aí, ó, eu me preocupei aqui com a filha dele. Kelvin, está precisando de alguma coisa, fala comigo. Qualquer coisa eu estou aqui. Se eu não tiver, eu dou um pulo daqui, eu dou um pulo dali. Agora ele já me mandou uma mensagem. Missionário, graças a Deus, minha filha está bem. Então, assim, a vida da gente é isso aí, irmão.
A gente, pastores, está precisando é disso aí. Respeita seu pastor. Sabe que um dia um pastor me ligou e quis chamar minha atenção. Porque alguém estava olhando a live e eu falei sobre os pastores que cuidam das ovelhas, que zelam as ovelhas. Ele pegou só um pedacinho da live e não assistiu a live toda. E aí, o que aconteceu? Ele chegou para me desmoralizar, falar que eu estava errado, que eu estava falando mal do pastor, criticando o pastor. Eu falei, não, pastor, certe a live. Só está ficando doido, pastor. Depois de 35 anos de cristão, vou falar mal do senhor? Não, mas eu fui mandei a live para ele, certe aí, pastor. Depois o senhor me... Quando foi 2 dias depois, ele me mandou. Ô, missionário, me perdoa aí, rapaz. Eu estava assistindo sua live aqui, verdadeiramente é desse jeito mesmo, missionário. É do jeito que o senhor está falando aí mesmo. Ô, rapaz, me perdoa aí, porque eu só assisti um pedaço aqui e achei que você estava falando mal de pastor. Eu falei, não, pastor, Deus me livre. Aonde que eu vou fazer um trem desse? Se eu puder ajudar, eu ajudo, irmão. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Tinha um pastor aqui na live que eu estava ajudando ele a pagar o aluguel da igreja. E no final, minha esposa falou: esse homem está mentindo para você. Eu tirava de mim. Eu estava morando lá embaixo ainda. Eu tirava de mim para ajudar ele. No final, ele estava mentindo para mim, irmão. No final, ele estava mentindo. Aí aquilo, o pastor me ligou e falou: me perdoa, missionário. Eu falei: não, pastor, está perdoado. É desse jeito mesmo. A igreja está precisando de união, irmão. O culto normal não é o mesmo culto de união. Nós pregamos sobre união, nós falamos de família, nós falamos, mas cadê o nosso viver? É isso que eu quero que as igrejas façam. Viva, Jesus está voltando, irmão. As bombas, as guerras, as violências só têm a aumentar. Hoje, a violência só tem a aumentar. Mas se nós tiver um rebanho que cuida do pastor, o pastor não passa dificuldade não, irmão. Eu fico maravilhoso. Eu vi esses dias um pastor ganhou um carro de 100 mil reais. Aí teve um monte de pessoa lá falando mal. O pastor lá também, um outro pastor aí, ganhou uma casa de 400 mil reais. Eu fiquei muito feliz. Sabe por que esse pastor ganhou a casa de 400 mil reais? Porque ele é pastor. Sabe por que esse pastor ganhou um carro de 100 mil reais? Porque ele é pastor. Porque se ele não fosse pastor, ele não ganharia isso não, irmão. Então ainda, eu sei que no nosso meio tem aquele que usa Deus. Mas tem aqueles pastores que Deus usa eles. Eu conheci um agora. Eu viajei agora, esses dias. Nossa, que doce de pastor, irmão. Eu vim de lá com gostinho de quero mais. Eu vim de lá já com vontade de chegar logo, a vontade de voltar lá. O prefeito me abraçou, a esposa do prefeito. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu vi o amor daquele pastor, a sinceridade daquele homem, da esposa dele, dos 2 filhos dele, dos netos, das noras, o culto das irmãs, que maravilha! Então, para você ver, eu viajo é para lugar simples, lugar humilde. Então, assim, irmão, ajuda seu pastor. Ajuda. Não critica, não fala mal. Se você vê que seu pastor está fazendo alguma coisa que não está te agradando, chama ele no canto, não fala da vida dele para ninguém, não. Pastor, faz favor. O senhor está fazendo isso, 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 pastor. Ah, não, pastor, o senhor está errado. Eu sou sua ovelha. O senhor me corrige. O senhor lembra quantas vezes o senhor já me corrigiu? Eu não me acertei, agora faz essa dívida não, pastor. A igreja não está podendo. Faz não.
Não, a igreja agora está passando um momento difícil, pastor. Entendeu, irmão? Você ajuda seu pastor. E o seu pastor ajuda você. Porque sem o seu pastor, como que você vai chegar no céu dizendo que é uma ovelha? Deus vai olhar e diz: você é ovelha? Sou. Cadê seu pastor? Hã? Cadê o seu pastor? Cadê seu líder? Cadê a pessoa que te liderava, te corrigia, cortava seu lã, limpava suas unhas, te dava vitamina, te ensinava o caminho certo? É Deus. Mas eu... Não. Você vai ter que ter seu pastor. Amém? Respeita seu pastor. Abraça seu pastor. Cuida do seu pastor. Fala mal não do seu pastor. Ajuda ele. Eu não ia trazer essa mensagem hoje. Não era essa mensagem que eu tinha preparado. Não era. Mas é Deus que manda aqui, não sou eu. Eu quero dar um conselho. Ora pela sua casa, ora pela sua vida, ora pela sua alma e pelo seu espírito. Ora pelo seu dia e pela sua noite. Ora pelo seu deitar. Ora pela sua família, suas filhas, seus filhos. Mas olha essas guerras que estão acontecendo. Olha como a volta de Jesus. Isso nada vezes nada é coisa do homem. Isso tudo é a mão de Deus. É Deus cumprindo com a palavra que ele falou em Apocalipse. O que Deus falou está se cumprindo diante dos nossos olhos. A igreja vai ter que estar na terra, irmão. Eu estou falando com você. A grande tribulação, a igreja não está na terra mais. A grande, irmão. Mas o início, nós estamos vendo aí, ó. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui vendo com nossos olhos. E aquilo lá, que está acontecendo lá fora, naqueles países, pode atingir o Brasil também, irmão. Pode atingir o Brasil também. Tá? Mas o Brasil, vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu sei que tudo aquilo que está acontecendo lá fora é a mão de Deus. A Bíblia falou que isso iria acontecer. As nações estão todas se reunindo contra Israel. Pai, a Bíblia já falou isso através da boca do profeta há mais de 2000 anos atrás. O profeta nem sabia que ele falou ali de um povo de quase 200.000 pessoas. E hoje, juntando ali alguns países, já dá 200 e poucas milhões de pessoas. Pai, eu quero orar para que o Senhor faça a tua vontade. Para que o Senhor, se eu pedir o Senhor para cessar a guerra, quem sou eu? Mas Deus, cessa a guerra da minha vida,
a inveja, olho grande, macumbaria, feitiçaria, toda obra do mal contra as pessoas que estão aqui nessa rede social. Nos dê salvação, escreva nosso nome no livro da vida. Apaga toda angústia, toda dor, toda tristeza. Tira tudo que não presta, Pai, da nossa vida, do nosso caminho, da nossa estrada. Palavras, gestos, atitudes, espírito do mal, Senhor, contra a nossa vida. Abençoa nesta live os patrocinadores, os abençoadores, os ajudadores do missionário Flávio. Abençoa cada um que tem sua rede social aqui, meu Pai. A cada um, meu Pai, que tem o seu canal aqui nessa rede social. Livra de todo mal, de todo engano. Meu Deus, aonde esta live estiver chegando agora, nos dê uma boa noite, um bom sono, ao deitar em nossa cama, pelo nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor. Repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um nesta live, que durante essa semana vai estar ofertando, ajudando, abençoando a vida do missionário Flávio. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse final de semana que o Senhor nos deu. Muito obrigado ali, Senhor, pela Thaís, pelo Kelvin. Eu oro por aquela criança Maria, Senhor. Eu oro, Senhor, pela avó, pelo avô dela, meu Pai também. Meu Deus, eu oro por cada um que está aqui nesta live pedindo oração. A cada um que entendeu essa live nesta noite, meu Pai. Não existe ovelha se não tem pastor. Então, por isso, ó Pai, cuida dos pastores, cuida das pastoras, cuida dos presbíteros, dos diáconos, operadores, evangelistas. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Repreenda toda seta maligna, meu Pai, contra a nossa vida, todas as dores malignas contra nosso corpo, meu Pai, e dá vitória a cada um que está no hospital, na cadeia, no presídio, a essa pessoa, meu Pai, esse empresário, essa empresária, meu Pai, que está pedindo oração para o seu comércio. Meu Deus, dá sabedoria a cada um que está aqui, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoa. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Que Deus possa abençoar você. Que essa semana Deus nos abençoa, nos dê uma semana de paz, de saúde, de alegria. Que toda seta, todo laço do inimigo contra a nossa vida cai por terra e a vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus. E você não é obrigado, mas se você puder honrar, abençoar o missionário Flávio, ajuda, irmão, tá bom? Ajudem em nome do Senhor Jesus. Boa noite para vocês do TikTok, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Boa noite a todos vocês e ficam todos na paz. E eu só digo isso. Perdoa mais, ama mais as pessoas, tá? Não tenha mágoa no coração, não tenha ódio no coração, tá? Porque Jesus agrada de quem faz o bem. Quem faz o bem, recebe o bem, em nome de Jesus. Fique na paz e até amanhã, a 1 hora, Deus quer, porque Ele é poderoso e maravilhoso. Tchau, gente!